Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom ter você por aqui e você está no canal Café com Teologia, mais especificamente na nossa coluna reflexiva de cada semana que nós estreamos sempre aos domingos a partir das 9 horas da noite. Hoje nós já liberamos o vídeo do estudo bíblico falando sobre o profeta Zacarias, depois confira lá. E eu só queria dar um breve aviso para você, porque nós estamos nas últimas horas, se você está assistindo a estreia, da nossa Black Friday. Ela vai terminar à meia-noite, mais precisamente às 23h59 de hoje, domingo, dia 26 de novembro. Não perca tempo. Clica aqui na descrição que todos os itens, os links, o cupom de desconto, está tudo disponível aqui para você. Hoje eu quero ler com vocês um texto do Evangelho de João, que é um texto bastante importante, e nós vamos pensar um pouquinho sobre essa passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 até o 35, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Perguntou-lhe Jesus: As obras de Deus é esta, que creiais naquele por que ele foi enviado. Então lhe disseram: Que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É importante que, antes da gente falar propriamente da passagem, que a gente entenda que essa passagem, Jesus quer ensinar algo específico para aquelas pessoas que o acompanharam naquele dia. Que ela não representa, assim, um ensinamento que está em todo o tempo presente em Jesus sobre comida. Por exemplo, tem pessoas que querem espiritualizar a questão da comida, principalmente quando diz respeito às pessoas que passam necessidade, as pessoas que não têm o que comer. E algumas pessoas querem dizer que a comida mais importante é a comida espiritual e não a material, etc. Mas isso é apenas uma maneira de abrir mão da sua responsabilidade social, porque esse tipo de ensinamento Jesus tinha um recorte e uma aplicação específica. Jesus em nenhum momento utiliza-se de argumentos, de subterfúgios, de comida espiritual, de comida transcendental, para se furtar a responsabilidade de cuidar dos mais necessitados e de estimular os seus discípulos a fazerem isso. Naquele episódio da multiplicação dos pães, os discípulos queriam despedir a multidão
mas Jesus insiste que o problema deles de fome era a responsabilidade dos discípulos, e a multiplicação acontece justamente por causa dessa demanda, e ele faz para saciar a fome daquelas pessoas. Jesus, no Sermão da Bem-aventurança, diz que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. E a conexão era as pessoas que, por causa da injustiça, padecem fome de pão, fome de comida e sede também de água para a sua sobrevivência. Não tem acesso à água de qualidade, que era um problema bastante sério na Palestina naquele cenário. O apóstolo Tiago também, que os especialistas concordam, que ele faz um resumo dos ensinamentos mais importantes de Jesus na sua epístola. Ele diz que se você apenas ora por uma pessoa que está com fome, a sua oração é vazia, é sem sentido, não faz a menor diferença, porque diante de uma pessoa que tem fome, a oração que deve ser feita é dar pão para ela saciar a sua fome. Essa oração, sim, terá eficácia e será aceita por Deus. Mas nesse dia específico, Jesus quer ensinar valores para esses discípulos. Valores não que sejam mais ou menos importantes do que dar pão para quem tem fome, mas são valores que, a partir desses valores, nós somos ensinados a, dentre outras coisas, cuidar do necessitado. Mas antes disso, Jesus está nos ensinando a cuidar de nós mesmos. Não cuidar de uma maneira egoísta, não cuidar de uma maneira individualista, não nos ausentar das relações com aqueles que precisam da nossa ajuda e nem tampouco fazermos outras pessoas trabalhar para que nós tenhamos uma vida sossegada, maliciosamente falando, né? Não pessoas que querem se fazer valer da vantagem de estar sob a liderança de outras pessoas, mas de ter o cuidado com a sua própria natureza, com a sua própria integralidade. O apóstolo fala na carta a Timóteo que nós devemos ter cuidado. O conselho que ele dá é: tenha cuidado de ti e da doutrina. Primeiro é cuidar de si, no sentido de cuidar da sua mente, do seu espírito, do seu coração, da sua casa, da sua família, do seu humor, porque ninguém é capaz de cuidar de outra pessoa estando em frangalhos. Ninguém é capaz de cuidar com atenção de outras pessoas necessitadas estando com o coração quebrado, estando mal, estando descuidado de si mesmo. E é claro que esse é um cuidado, é uma via de dupla mão em que você se cuida e cuida do próximo, e cada um de nós devemos pensar para dentro e para fora, na intimidade e na exterioridade também, porque essa é uma relação inseparável. Jesus, depois de ter passado um dia com os apóstolos, eles terem visto milagres, a multiplicação de pães e tudo mais, Jesus sente a necessidade de se ausentar do convívio deles por algum tempo, de passar à frente na travessia do Mar da Galileia e de poder parar um tempo para refletir, para pensar, para orar, para descansar. E se Jesus fez isso, nós também, de vez em quando, claro, não sempre, mas de vez em quando, também precisamos fazer isso. Cuidar da nossa mente, ouvindo boa música, lendo bons livros, vendo bons filmes, cuidar do nosso coração, estando em boa companhia, cuidar da nossa leveza de alma, da nossa inteireza de coração, desfrutando da vida com quem amamos e com quem nos ama, fazendo aquilo que é agradável para a nossa vivência, que rejuvenesce, que restaura o nosso interior. E isso é bastante importante, Jesus faz isso, e quando os discípulos percebem que ele estava fazendo isso, vão atrás dele, e ao chegar lá questionam por que Jesus tinha saído antes. E falam sobre o episódio do pão que eles comeram, e Jesus diz que a sequência deles em relação a Jesus
era apenas interessada nos pães que ele oferecia. Que eles não seguiam Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus valores, pelo que ele de fato era, mas pelo que ele dava, pelo que ele produzia, pelos pães que lhes fartavam. E essa é uma crítica que deve ser feita a muitos seguidores de Jesus, principalmente frequentadores de igrejas do nosso tempo, que são pessoas que não seguem os valores do Evangelho, não seguem os ensinamentos de Jesus, não seguem as prioridades que Jesus tinha e as quais ele nos chamou para ter também. Mas são pessoas que querem estar num ambiente que diga o quanto eles são importantes, o quanto são amados, o quanto Deus está à sua disposição, o quanto eles vão prosperar, o quanto eles vão multiplicar os seus empreendimentos, o quanto os seus problemas vão se acabar, o quanto eles vão triunfar acima de todos os problemas e dificuldades. E isso é falado pelos louvores, pelas pregações, pelas orações triunfalistas. E essas pessoas, na verdade, não seguem a Jesus, ao Jesus do Evangelho. É claro que Jesus também direciona, é claro que através dessa direção problemas também podem ser resolvidos, a vida pode ser transformada, a vida pode ser melhor e fatalmente será, né? A vida pode ser melhor entendida e ao ser melhor entendida, muitas coisas prosperarão, muitas coisas se resolverão, mas não como se fosse num passe de mágica e nem tampouco numa barganha, numa troca, numa negociata feita com Deus em nome de uma suposta fé. Jesus está dizendo que esses discípulos não devem segui-lo pelo que ele faz, mas devem segui-lo por quem ele é, pelo que ele ensina, pelas suas prioridades. E não é apenas falado isso, é algo que deve ser de fato praticado. Porque Jesus nos chama não a sermos admiradores da sua fala, mas a sermos praticantes dos seus ensinamentos. Ele diz que bem-aventurado é quem ouve e pratica as suas palavras. Conhecimento teórico que se transforma imediatamente em conhecimento prático, em construção real para a vida humana, para si e para as outras pessoas. São duas coisas inseparáveis. Você não pratica simplesmente porque antes você tem que conhecer, antes você tem que saber os seus valores, mas ao recebê-los você deve praticá-los. E são os valores de Jesus, os valores do Evangelho. Não os valores doutrinários, sejam eles quais forem, até alguns que tenham a sua validade. E diante do questionamento, eles falam sobre comida, falam sobre sinais, falam sobre uma série de assuntos, mas Jesus quer conduzi-los a entender quem ele é de fato, quem ele é de verdade. E Jesus utiliza várias figuras de linguagem para simbolicamente dizer quem ele é, e nesse momento ele fala sobre a comida. E Jesus termina a passagem que nós lemos falando que ele é o pão da vida, e quem crer nele não terá mais fome, não terá mais sede. Mesmo assim, esses discípulos não compreenderam a sua mensagem e queriam saber de um pão, mesmo literalmente, que não dava mais fome, e de água também que saciava os seus problemas definitivamente. E Jesus está falando que ele é o pão da vida, ele é o que sacia a fome pelas coisas existenciais dessa vida. Ele é aquele que, através desse saciamento, nos conduz a, com ações concretas, procurar saciar a fome de quem tem fome também. Jesus é a água viva, porque ele é quem mata a sede, ele quem sacia o sedento. E nós devemos segui-lo, porque pão e água são os elementos mais básicos da alimentação humana. Naquela cultura, pelo menos, era assim. Naquela cultura, o alimento mais básico, mais simples, era o pão. A bebida mais básica, claro, em qualquer lugar do mundo, é a água. E Jesus está dizendo que ele é o elemento mais básico que nós devemos ter na nossa jornada,
que nós devemos ter na nossa vida, mais básico, mais simples e, porém, mais essencial, o que de fato sacia, o que de fato mata a sede, o que de fato mata a fome, o que de fato sustenta e nos mantém de pé em nosso dia a dia. É interessante como muitas pessoas procuram por megatemplos, por templos luxuosos, por grandes aparelhagens de som, grandes grupos de louvor, grandes pregadores, grandes espetáculos, enquanto que Jesus se apresenta com o que há de mais básico para a vida, de mais essencial, de mais simples para a vida, porque numa alimentação nada pode ser mais básico do que o pão e do que a água, mas é Ele de fato quem está conosco no dia a dia, porque você sabe que churrasco, por melhor que seja, não é comida do dia a dia. Agora, o pão de cada dia, a água que nos hidrata de cada dia é o que está presente em todo o tempo. E Jesus não é um espetáculo que acontece uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Jesus é o elemento básico da nossa existência, é o elemento básico da condução das nossas questões mais essenciais. É aquele que está conosco no dia a dia, no cotidiano, nas questões que ninguém sabe, que ninguém conhece, que ninguém vê, nas resoluções que ninguém sabe quais são, nos problemas que ninguém é capaz de se interessar por eles. Jesus é o elemento mais básico e essencial da nossa jornada e da nossa vida. Então, pare de se apegar aos detalhes, pare de se apegar aos espetáculos e saiba que Jesus é o elemento essencial do dia a dia e é esse elemento que você deve receber, que você deve se abrir, que você deve desfrutar de tal companhia. E assim ele diz para os seus discípulos. Ele quer saciar a sede e a fome. E ao fazer isso, não é só por nós, por cada um que tem essa experiência com ele, e a partir dessa experiência, fazer com que sejamos porta-vozes e instrumentos da sua graça e das ações que geram justiça, que geram igualdade e que geram uma vida mais justa e mais saciada, e principalmente para os que mais têm necessidade. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir, de compartilhar com os seus contatos e também de se inscrever nesse canal. Desejo que você e a sua família tenham uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de saciamento e fique atento, fique atenta que ao longo da semana, todo dia, tem conteúdo estreando aqui no canal e eu te vejo lá. Um abraço.